Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse nosso encontro digital aqui, nosso café da manhã, dando seguimento aí à nossa conversa com a doutora Anne sobre temas da salutogênese, né? Dando continuidade à desidratação de alimentos. Então, vamos aguardar a doutora Anne entrar aqui. Bruno, seja bem-vindo, Bruno. Enquanto a Anne não chega, não entra aqui, vamos abrir aqui. Eu estou com uma reflexão muito interessante. Essa reflexão fala o seguinte: quanto mais você consegue ver amor e luz nos outros, mais amor e luz você obterá. Isso aqui está muito relacionado com aquela reflexão, né, da gente procurar vibrar no positivo, né? Quando a gente consegue vibrar no positivo, as coisas começam a mudar. É uma atitude, né? É uma atitude interna, é uma atitude profunda, é uma atitude que a gente toma, né? E isso redefine o nosso fazer. Oi, Anne! Bom dia. Bom dia! Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, você? Ótimo também. Gente, para quem está aqui pela primeira vez, né, quem está chegando aqui ou ao vivo, ou para quem vai assistir, né, está assistindo isso aqui como uma gravação, então eu sempre começo e vou fazer de novo apresentando a Anne, tá? Então a Anne Sofia, ela é doutora em Biologia e Ecologia das Alterações Globais. Ela é chefe de vegana, ela é uma constante e eterna estudiosa da fisiologia humana, né? E atua como terapeuta holística. O foco principal da Anne é ajudar as pessoas a encontrar as soluções e a resgatar a saúde apenas com recursos naturais, ou no mínimo, né, com o máximo de recursos naturais e o mínimo de intervenções da química. Dito Isso isso, mesmo. Dito isso, né, vamos dar prosseguimento à nossa conversa. É um assunto que a gente já começou algumas lives atrás, que é sobre a desidratação de alimentos, né? A importância e a utilidade disso para nós, principalmente na preservação do alimento, no transporte do alimento, né? E a boa nova é que isso não está restrito a frutas, né? Eu sempre brinco e falo que eu, por exemplo, toda vez que falava assim, desidratação de alimento, eu pensava banana desidratada, abacaxi desidratado, só vinha frutas. Tanto que na nossa primeira live eu coloquei lá, né, um abacaxi, uma banana, uma maçã, né? Então, para mim, foi muita novidade saber que isso é extensivo a vários outros tipos de alimentos. E por fim, por que é tão importante a gente repensar as nossas práticas alimentares? Porque eu vejo que neste momento, Anne, nós precisamos resgatar energias de todas as perspectivas possíveis para recuperar as forças, a integridade e a harmonia na família, no trabalho. Agora há pouco mesmo estava conversando aqui com um amigo, ele é consultor de empresas. Ele trabalhou muitos anos em recuperação de empresas, né? E a gente falando sobre isso. Todas as perspectivas hoje têm que ser trazidas para o campo da reflexão. E uma delas é a saúde. Uma delas é o corpo. Como é que está meu corpo? Se o meu corpo é o meu veículo de produção, quer seja como autônomo, quer seja entregando essa produção para uma empresa, né? Fazendo parte de uma egrégora, de um time, de uma equipe, se esse corpo que eu tenho está sofrido, está judiado, como é que eu vou ter
né? Como é que eu vou conseguir ter eficiência, produtividade? Então é fundamental começar por aí. Sim. Bom, Anne, passo a palavra para você, para a gente retomar essa questão aí, né? De novo, eu queria te pedir se você pudesse iniciar falando esse contexto geral, os tipos de alimentos que podem ser desidratados, né? Porque tem gente que está ouvindo aqui, está conosco e estará também conosco pela primeira vez, então é sempre bom resgatar isso, né? Esse Sim. panorama, que tipos de alimentos podem ser desidratados, e aí é claro, né, qualquer insight que você tiver aí, e por fim o grande alvo de hoje, né, que é saber como é que é esse aparelho para desidratar alimentos, porque tem gente que conhece só aqueles fornos grandes, aqueles coaradores enormes que ficam ao Né? sol. É. Muita gente aqui, eu acho que jamais parou para pensar, como eu coloquei lá no texto do anúncio do feed, né, que de repente eu posso ter um equipamento para desidratar alimentos no meu apartamento, né? Então, seja muito bem-vinda. Passo a palavra para Obrigada. você, Anne. Então, o contexto no qual a gente está falando aqui é salutogenese, né? Que é um estilo de vida que promove a saúde de todas as suas partes. Então, começando por aqui. Como você falou, nós estamos numa época que a cobrança energética, coerência energética das nossas atitudes é fundamental. E qual que é a importância disso? Realmente, assim, a desidratação, ela traz adorei esse conversa. A desidratação, ela traz muitos vantagens, ou ela resolve muitas questões de uma vez só, né? E você falou certo, assim, não é só abacaxi, maçã que dá para você desidratar. E eu, pessoalmente, eu quis trazer a desidratação dentro do meu estilo de vida e com isso fabricamos, né, um aparelho assim nacionalmente assim que atende essas necessidades para justamente promover a saúde através da alimentação. Então, ele foi desenvolvido para atender às exigências da alimentação viva. A alimentação viva, para quem não conhece, não é só um prato de almoço com um copo d'água. Você pode ter uma riqueza, uma variedade, uma diversidade de cores absolutamente fantástica. Para mim, assim, eu sou fã, então sou suspeito por falar, mas assim, porque não adianta, né? Imaginei eu vindo da França, onde a gente come comidas deliciosas, mas que não gostam de você, de que adianta você comer uma coisa e depois se arrepender, né? Então, a alimentação viva, ela resolve isso para mim, porque ela é deliciosa quando ela entra e ela faz dentro de você o melhor que a comida pode fazer, né? Então, é uma alimentação, o serviço mesmo da sua saúde. E eu, fã francesa, assim, o que que eu sentia muita falta nessa alimentação? De pães, tá? Então eu trouxe o desidratador para fazer o quê? Para tipo trazer coisas assim, ó. Tipo, essas são massinhas que eu uso tanto para fazer quiche, para fazer torta, que dão um pouco mais de orégano, um pouco mais de azeite, que tem uma massa de pizza fantástica. Então, o desidratador para mim, ele me traz a possibilidade de trazer as sensações que a alimentação cozida e convencional dá. Porque a gente não adianta, eu sempre falo, nós somos bichinhos químicos. Então, nós temos que ter essa satisfação que a gente foi meio que condicionado para curtir, entende? Então, claro, tipo, por exemplo, o lance das frutas, né? Eu trouxe para vocês uns exemplos. Essas são corinhas de fruta, por exemplo, né? Essa banana cacau, por exemplo. Você pode condensar a sua nutrição dentro de uma coisa que vai caber na bolsa, que você pode levar, não vai derreter, não vai vazar, não vai fermentar, né? Vai ficar bom para vários dias, quando bem armazenado, meses. Ah, às vezes a sua criança está torcendo o nariz por cima dos vegetais, mas aí você vai colocar ele dentro de um cracker, você faz uns desenhinhos ainda, o pimentão que ela jura que ela nunca vai comer, de repente se torna aquela coisa que ela vai querer comer. Entende? Então, assim, são técnicas, a gente tem que, como nós somos alquimistas, e nós estamos num mundo regido pelas leis da química, da física, a gente tem que tirar isso para o nosso favor, né? Então, a desidratação, ela me traz essa grande satisfação. Um dia eu atendi um cardiologista e foi muito legal. O doutor Alberto, trabalhamos juntos por um bom tempo, e aí ele fez um retiro com o doutor Alberto, esse cardiologista de Foz falou,
Ó, o doutor Alberto falou que você estava aqui, então, menina, eu vou te falar uma coisa. Eu não quero abrir mão da carne, tá? Mas me engana porque eu não posso mais comer. Então, me faça um hambúrguer que me faz lembrar a carne. E assim, tipo, realmente, na alimentação baseada em plantas, você pode reproduzir muitas sensações da alimentação baseada em animal, digamos. Então, vim com essa ideia para ele. E eu fiz, é claro que é a versão mini, tá? Mas eu fiz um hambúrguer para ele, que é vermelho, que é fibroso, que é carnudo, né? Para substituir o hambúrguer de carne que ele faz, que ele come no sanduichão dele, veja bem. E é vivo, é feito com 3 ingredientes, né? Você faz rapidinho. Não existe, esse é um outro lado interessante. Quando produz esse hambúrguer, o que eu, por exemplo, eu vou bater as castanhas, né? Eu uso noz mariposa nesse exemplo aqui com tomate seco. A sobra do leite, do cremão que eu uso para fazer esse hambúrguer, e eu faço um estrogonofe com ele. Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando todo esse processo, assim, aonde tu vê, além disso, também resolve mais um problema do nosso momento, que é essa questão do lixo. Quanto mais você tiver uma alimentação que não produz lixo, melhor, não é? Então, essa alimentação, tudo se aproveita. Tudo se reaproveita. Tá? No máximo do máximo, vai para a compostagem, tu produz mais terra boa. Então, a desidratação ela é uma coisa, como diz o professor, que não dá para imaginar que é só os produtores lá no sítio com produções imensas. E eu quis democratizar e trazer ao alcance de qualquer pessoa. Você mora num apartamento bem pequenininho, no Rio, onde você, sei lá, sabe, onde você estiver. Esse é um aparelho assim que ele simplesmente, eu estou olhando para cá porque eu trouxe ele para vocês verem aqui, ó, porque ele é pequenininho, assim, ele atende uma existência, assim, de quem tem um apartamento, mas também atende, no modelo maior, quem tem sítio, que tem uma família grande, ou vários homens, né, adolescentes, né, que tem dentro, porque tem umas mamães que têm, tipo, 3 filhos homens para criar, e convenhamos, esses bichinhos comem. Então, assim, a desidratação, eu vejo ela como assim, ó. É como se tivesse uma fada madrinha, desculpa, né? Mas eu tenho filhos pequenos. Tipo, é a fada madrinha que está trazendo para você uma resposta, trazendo para sua vida pequena, apartamento, corrida, uma ferramenta simples ao alcance que possa te proporcionar as coisas que você sabe que não faz tão bem assim, eu não queria abrir mão deles. Tipo pizza, hambúrguer, né, pipoca, você pode fazer todas essas coisas, assim, bolo, bolachas. De repente você pode fazer aquilo ali sem fermento, sem farinha, sem ovo, sem forno. Então, assim, é uma quebra de paradigma muito grande, né, professor? E você, inclusive, a última coisa que. Vieram várias coisas na minha cabeça aqui agora. A última foi assim: até a energia você economiza, né? Porque a potência que ele consome é mínima. Mas, Anne, você me cutucou, porque eu sou curiosíssimo com máquina. Você tem que virar essa câmera aí e mostrar mais esse aparelho aí. Olha, Ah, vocês têm que que entender legal. assim, essa aqui são as minhas pequenas coisas que eu trouxe para vocês verem, mas Ah, basicamente assim, entendendo o funcionamento. Você vai precisar de quê? Para desidratar. Você precisa de umas bandejas para colocar suas comidas. Claro que quanto mais cortado fino e mais esparramado, melhor. E você precisa de um sistema de aquecimento que vai ser controlado com temperatura digital. Aqui dentro nós temos um termômetro embutido. E aí o vento vai fazer circular o ar levemente aquecido entre essas prateleiras e você tem uma portinha de correr aqui na frente, né? Então, assim, para quem tem essa dúvida, esses aparelhos, eles não são herméticos, porque não é do interesse do processo de desidratação fazer uma coisa hermética, porque o desidratador, ele está sempre em contato com o ambiente externo. Ele vai fazendo umas trocas de ar, tá? Então, quanto mais na verdade, o ar úmido, cheio de vapor, né, que ele vai secando os alimentos, vai escapando melhor. E essa questão, assim como você falou, ele tem um consumo energético muito pequeno, que não é o caso dos aparelhos norte-americanos, né? Por isso que para mim os modelos importados para a nossa realidade brasileira não fazem sentido nenhum, né? Ele é feito com inox, porque eu não gosto muito de plástico, e eu acho que plástico também, o futuro deveria estar sem plástico. E aí é isso, ele é um aparelho simples, robusto, assim, ele dura bastante, sem dar problema, né?
E ele é muito prático, a higienização é super fácil, tira as bandejas, passou um pano, já era. Então, assim, é como se fosse um forninho elétrico, só que a temperatura dele é controlada para você poder manter a vida no seu alimento e assim, quando você se alimenta do que você desidrata aqui, você tem a satisfação das texturas, né? Crocância, etc. e tal. Porém, você tem toda a bagagem vital do seu alimento que você bota para dentro e você sente a diferença. Então, assim, eu Pergunta, falo. pergunta. Temperatura média e tempo médio para desidratar alimento no É equipamento muito dele. difícil dizer, porque olha, pensa assim comigo. Se você quiser desidratar, por exemplo, um pequeno hambúrguer que fica com tomate seco e noz, é uma coisa. Se eu quero Ah, desidratar um caqui cheio d'água, que eu cortei em quatro, é outra coisa. Então, assim, entendi. quais são os parâmetros que você tem que ver? Quanto mais fino, e, sabe, mais rápido vai desidratar. Contudo, o processo de desidratação é um processo lento, por isso que a gente tem que observar várias regras, digamos, né? Se tu Sim, coloca uma coisa muito grande, muito cheia de água, a probabilidade que ocorra o processo de fermentação antes de vocês conseguirem tirar toda a água do alimento é muito grande. Então, assim, entendi. a dica é corta fino, pega uma mandolina, pega uma faca de tomate, faz uns cortes bem pequenininhos, esparrama bem. Quanto mais amontoado, mais difícil o ar passar entre os pedaços. Então, sabe, a gente faz aquelas belas Sim, mandalas nas bandejas e vai desidratando. Mas, assim, geralmente, uma noite, para essas coisas de panificação, 3, 4, 8 horas, tá? Isso daqui sim, rapidinho. Aqui são 2 ingredientes, essa coisa linda aqui. 2 ingredientes, tá? Que são duas coisas que vão trazer tudo que as pessoas precisam na vida, né? É ômega sim. 3, é proteína, é gordura boa, é precursor da B12, enfim. E aí, quando tu vê, tu tá assim, é uma liberdade muito grande você pegar a tua medicina sabendo que teu corpo vai mais longe, em melhor estado com essas coisas, e ter o privilégio de poder fazer uma comida extremamente gostosa com essas coisas. Então, Muito para legal. mim, é um entusiasmo que não para, tá? Anne, Mas é isso, é um processo vo- lento, pode ir até 24 horas. esse projeto aí é um projeto seu, né? Esse É, equipamento é um projeto seu. sim, Parabéns, Anne. muito Parabéns. obrigada. Ele vem com um manual explicando todas essas questões que você acabou de falar? Na verdade, assim, eu compartilho muito dessas dicas no meu canal do YouTube. Ah, tá. Eu tento fazer um aparelho mais simples possível, ou seja, Sim, ele vem com livros de receitas. Se você segue tá. essas receitas, não tem erro e você simplesmente tem um interruptor, liga e desliga, né? Tipo, ele é realmente assim, tem um interruptor aqui por cima, tá vendo? Você só Ah, liga certo. e ele tá pronto. Então, assim, o Legal. meu objetivo é tentar traduzir isso de Show. uma maneira mais simples possível, mas a dica tá que nem quando você compra uma máquina de pão. Não invente de querer já, vou inventar uma receita. Pega a manha da arte da desidratação, pega a manha da arte da panificação, né? Porque não adianta, você não está acostumado. Então, você vai, e eu sempre incentivo as pessoas a inventar e criar, mas primeiro pega a mãe, pega uma receita que já deu certo, que a gente sabe que não tem Sim, erro, porque nada mais frustrante do que você pegar, inventar e deu tudo errado. Aí tenta uma vez, tenta duas vezes, depois você encosta a máquina e não quer mais saber. Então não faça isso. Aprenda em uma outra relação com o alimento. Entende? sim. Então é isso a dica que eu tenho para dar. Mas eu dou toda a assessoria. Nós temos vários grupos, tanto no WhatsApp como no Telegram. A galera é maravilhosa, a gente troca muitas ideias, muito conhecimento. É isso, alimentação viva, com educação continuada viva, e a gente está junto aprendendo, mas assim, é um conceito que a gente traz de volta, não é uma novidade, entende? O próprio Evangelho dos Essênios ensinava a fazer um pão vivo, que é o que a semente de trigo germinada, amassada na pedra e desidratada ao sol. Bom, os tempos mudaram, mas ainda é possível fazer esse pão maravilhoso, o pão dos Essênios. Sim, eu achei muito interessante essa sua ideia aí de quem adquirir um equipamento como esse, por exemplo, passar a pertencer a um grupo. Aí vai trocando Claro, ideias, experiências uhum, ali, né? é isso mesmo. Porque isso é uma coisa, por exemplo, que não existe nos equipamentos convencionais, é impossível, É, né? uhum. Então, parabéns pela iniciativa, Anne, parabéns mesmo. Esse equipamento aí, pelo que eu vi, ele é pouca coisa maior do que um micro-ondas pequeno, É, exatamente. Ele tem mais ou né? Mais menos ou algum menos. tamanho. Uhum.
Ele tem, no ó, micro-ondas. nós temos dois modelos, tem um que tem 41 centímetros de profundidade por 29 de altura por 33. Então ele cabe assim num balcão, numa Pequenininho. cozinha, e o maior ele tem 50 centímetros, ele é um pouco maior. Então não parece grande coisa 10 centímetros, mas se você tem 5 bandejas, você tem mais 50 centímetros de bandeja, né? Sim, Então vale sim. muito a pena. Esse que você mostrou aí é o de 50 centímetros. Não, é o menor. Ah, esse é o menor? Ah, Esse é o menor. legal, legal, legal. Uhum. Anne, muito bom. Volto a dizer, nós estamos no momento onde tratar as dores das pessoas vai muito além de coisas pontuais. Sim. É muito urgente conseguirmos enxergar as coisas num todo. E Uhum. com certeza, nutrição e hidratação, né, são ponto de partida para vamos chamar assim, entre aspas, máquina maravilhosa e perfeita que nós temos, que é o nosso corpo, né? É que assim, a hidratação, como a gente falou, né? Você tem que maximizar a qualidade da sua água porque você é pura água. E a desidratação, ela resolve o quebra-cabeça do mundo atual. Como diz o meu amigo Fernando, a gente está entrando na era das pedras, né? Na era da cabra, onde a água está ficando escassa, etc e tal. E onde a gente tem que ser muito inteligente para condensar a nutrição, que cada centímetro quadrado de alimento, digamos, seja uma bomba de nutrição. Por quê? Porque a vida é corrida, porque a gente precisa otimizar a nossa vida, né? E realmente, assim, para muita gente é difícil manter esse tipo de alimentação viva, porque sente falta de muita coisa, porque o apego químico tá soando muito alto, né? Só que quando você usa esses atalhos, esses artifícios para resgatar, acessa a textura, ter a satisfação, você engana o bichinho químico que está dentro de você e Sim. você resolve muita coisa. Então, a desidratação, para mim, ela é mais uma garantia de que você vai conseguir manter o seu foco e o seu esforço rumo a uma alimentação mais saudável sem ter que sofrer, porque, cara, ninguém merece. Ninguém merece. A gente não tá aqui para É. sofrer, a gente tá aqui para ficar bem feliz e gozar dessa vida terráquea maravilhosa, né? Com certeza. E o que eu posso dizer, e eu falo por experiência própria, Anne, é que talvez o mais sofrido, se a gente puder dizer assim, chamar assim, é só o momento de transição ali, tá? Uhum, Sendo bem claro, por exemplo, eu reduzi praticamente a zero o meu consumo do açúcar em espécie, né? uhum, Então, assim, no início foi muito esquisito. Tirar o açúcar de um suco, por exemplo, uhum. né? Tirar o açúcar do café. Apesar de que eu não tomo muito café, mas tirar o açúcar do café. Porque, de certa forma, os gostos, né, e os sabores, eles muitas vezes não são das frutas, eles são o gosto do açúcar combinado com a fruta. Só Uhum. que aí é interessante quando você consegue retirar aquele açúcar excedente, você começa a sentir o açúcar da fruta, por exemplo. Hoje, quando Exatamente. eu estou trabalhando no escritório, aqui em casa a gente tem um pé de acerola que é muito pródigo, ele dá várias cargas de acerola, aí eu pego, congelo os saquinhos, né? O que que eu faço? Eu coloco um punhado de acerolas no liquidificador, bato aquilo ali e bebo aquele suco, mas sem açúcar. Então, o que que acontece comigo hoje? Se eu, se eu pego um café adoçado e eu bebo, é esquisito, é estranho. Eu já comecei a achar ruim o outro lado, sabe? Já Uhum. comecei a achar Eu vou te dar ruim o outro lado. um exemplo, por exemplo, É, o desidratador, você pode, por exemplo, desidratar maçãzinha picadinha ou banana, e depois você bate, quando tu faz seu suco, tu bate junto com isso, que se torna um açúcar natural que tu pode aproveitar. Isso é maravilhoso também. Então é mais uma coisa que tu consiga fazer. E eu vou te falar pior, eu tô sem açúcar há muito tempo. Quando eu descobri que a minha avó vivia sem açúcar, sem sal, eu tinha 13 anos, e foi um choque muito grande para mim. Eu falei, como deve ser a vida dessa pessoa? E eu abri mão das duas coisas de repente, assim. E eu comecei, como você falou, a redescobrir o sabor dos alimentos. Hoje, quando se e porventura eu tiver contato com açúcar, na hora me anestesia toda a mandíbula e me dá uma dor de cabeça. Isso é para te mostrar o que? O quão é tóxico, o quão é tóxico sim. e o quão a gente se acostumou com a martelada no dedo. Porque, claro que as pessoas vão falar, pô, doida, ela não é açúcar, ela tá com problema, essa mulher.
É porque, na verdade, eu não consigo mais comer aquilo ali há muitos anos. Aquilo ali, para mim, é ruim, entende? Mas é o mais incrível, a reação física do corpo, assim. Mas bate na minha boca na hora, assim, amortece tudo aqui e me dá uma violenta dor de cabeça. Não posso, é muito forte. Eu acho fundamental e reitero aqui mais uma vez, você já falou e eu também reitero, nada tem que ser por ruptura. A gente pode fazer as coisas na vida por transição e é o ideal, como já dizia o Corbalan, né? Vamos fazer as coisas por transição porque aí nós temos inclusive condição de nos observarmos ao longo do processo. A Exato. transição, para mim, no meu processo, eu preciso de quanto tempo, com qual intensidade. Essa é uma medida individual, né? É de cada um. É, vai Eu, se sentindo dia por dia, mas não perca de vida, de vista que somos bichinhos químicos. sim. Anne, nós somos muito generosos, a gente gosta muito de entregar, isso nos aquece o nosso coração, tá? Mas agora eu quero que você deixe aqui gravado, tá? Quem quiser adquirir o seu equipamento, quem quiser Tá. comprar esse equipamento, como que a pessoa fica sabendo, como que a pessoa chega até você. Agora é pitch de vendas esse pedacinho aqui, tá? Fala aí, deixa gravado e registrado. Vou até colocar aqui no nossos comentários o link esse do nosso site. A pessoa pode entrar lá, ela vai ver os dois modelos. Também, como a gente sempre fala, eu gosto de ser bem acessível. A pessoa pode me mandar um recado no privado. Eu estou aqui à disposição, tá? A gente trabalha com muito carinho. Nós somos pequenos artesãos, então, gente, vocês têm que ter isso na cabeça, tá? Não sou uma empresa de grande porte que tem muito jogo de cintura. Eu faço tudo com maior carinho, com, sabe, toda matéria-prima de primeira qualidade, e a gente tenta fazer, atender, e como a gente já falou nas outras lives, né, a gente já está com mais de 350 aparelhos em funcionamento no Brasil, então a gente não está principiante mais, né, a gente está bem feliz com os nossos aparelhos, as pessoas estão dando feedback maravilhosos, e é Bacana. isso. É só me encontrar aqui, não sou difícil de encontrar, agradeço pela oportunidade. A gente, né, o primeiro aparelho que saiu foi para me atender. E depois eu pensei, nossa, a gente realmente tem que oferecer isso para mais pessoas, porque de nada adianta você falar para a pessoa que ela vive do modo errado e não oferecer para ela as ferramentas que ela precisa para poder para melhorar esse estilo de vida, para que ela possa ter uma vida mais saudável. Então, eu Sim. realmente desenvolvi esse aparelho com isso em mente. Eu quero assim dizer para você que é mais fácil do que você imagina e que tem ferramentas muito simples ao alcance para você fazer essa transição de uma maneira mais prazerosa, né? E vocês vão ver Legal. que não, sabe, as crianças gostam, os idosos gostam, não é uma coisa assim, é muito específico só para mim, não é não. Não é não, tá? Muito bom. Ana, ainda temos aqui três minutinhos por aí. Alguém aqui, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que estão aqui, que estão até agora acompanhando a nossa conversa, quem vai ouvir isso depois, tá? Pedir aí desculpas porque eu estou sem co-host agora, eu estou aqui sozinho no meu telefone, e eu ainda, se eu ficar tentando fazer muita coisa aqui, eu me enrolo, eu acabo, né, atrapalhando. Mas alguém aí perguntou, não sei se é Caroline, alguma coisa sobre pão de Jesus Cristo. Pediu para você Uhum. falar sobre isso, Anne. O Você pão do, tem alguma coisa a dizer? O pão das essências, né? O que que era? Quando, na época, assim, bom, quem tem acesso ao material pode ler isso com calma, mas qual pão que ele se referia na época? Eram mesmo as sementes germinadas. Por que que a gente sempre frisa essa questão da germinação? Porque quando a semente germina, ela tem que dar o seu melhor, porque é a sua única oportunidade de vingar. Então, ali, a natureza coloca ao seu dispor quantidades astronômicas, muito grandes mesmo, de todos os elementos, vitaminas que ela vai precisar para garantir a sobrevivência dela. Por exemplo, assim, a quantidade de vitamina C, eu sempre pego esse exemplo porque é o mais comum, mas assim, ele aumenta em 300, 400% o teor de vitamina C da semente antes de germinar e depois de germinar. Então, é claro que é muito mais interessante eu consumir a semente germinada, especialmente se não a mato antes de consumi-la, certo? Aí depois eles esmagavam, que essa é a criação do pão de Jesus, né? É semente de trigo simplesmente batida, esmagada até formar uma massa. Aí, se você quiser, se você tiver acesso a um sal bom, por exemplo, brasileiro, você pode colocar uma pitadinha, mas também nem precisa. E se você quiser colocar uns temperos, adoro, né? E depois você formata seu pão
E aí você pode colocar ele para assar por cima de uma pedra no sol, mas obviamente a vida moderna nos traz esse conforto de poder trazer e colocar numa bandeja do desidratador e deixar lá por 8 horas. E você tem um pão que não vai fermento, que não vai farinha, que não tem glúten. E você pode utilizar ele no lugar do seu pão convencional. Então, o pão do Zecen é um pão que é altamente nutritivo, né? Tem muita coisa para oferecer. E assim, gente, para quem me conhece, quem conhece o professor José Job, a gente já sabe que somos seres muito espiritualizados. E esse pão, ele é imbuído dessa dimensão, dessa carga e tudo que ele traz em termos de significado espiritual e energético, né? Então, eu estou falando isso para minha filhinha agora, ultimamente de 6 anos, eu falo para ela estar presente, consciente em todos os seus atos, sabe? Não fica lá lendo um livro e abrindo a boca para receber a alimentação da mamãe, porque você não vai aproveitar nada dessa comida. Então, onde você está? Na hora de você honrar a vida, a sua vida, o seu templo, quando você está mordendo nesse pão essênio, nesse pão de Jesus, ou qualquer outro alimento vivo que você tiver feito com suas próprias mãos, esteja presente. Sinta essa gratidão pelo prazer, pelo preço incrível que é de ser vivo, né? Eu não sei, o professor falou na semana passada, a gente passou por um processo de doença aqui em casa, todo mundo pegou dengue e tal. E não tem nada mais incrível do que você valorizar a vida, né? Porque a doença, ela tá aqui para dar contraste e para você sacar o quão é incrível você estar vivo e estar bem, poder usufruir desse corpo, dessa experiência humana. Então, eu acho que a alimentação, ela é um lembrete várias vezes ao dia de o como pode ser delicioso ser vivo, né? E estar vivo neste momento no planeta Terra. Obrigada, professor, pela Muito oportunidade. bom, Anne. Então, alimento desidratado não tem que ser ruim, alimento desidratado não é só fruta, é um leque muito grande e podemos ter um equipamento dentro da nossa casa, do nosso apartamento, com receitas Variações deliciosas, né? infinitas, né? Nossa, Anne, Que cheiro. você me Vontade de fez... almoçar agora. Olha, eu vou ter que tratar uma inveja que eu senti aqui agora, que foi vontade de dar uma mordida num negócio desse aí, viu? Nossa, com certeza você vai adorar. E são 2 ingredientes. Adoro essa simplicidade. Muito bom, Anne. Então, mais uma vez agradecer a todos que estiveram conosco até agora, viu? E as suas palavras finais para a gente poder encerrar o nosso café digital hoje. Então, gente, muito obrigada pela presença. Eu quero me fazer como se fosse um mensageiro e a segurança de que essa transformação da sua alimentação tá ali, tá logo ali. É muito mais simples do que você imagina. Não requer uma mudança drástica de tudo que você pode imaginar, sabe? Ela tá logo ali. É muito mais simples. Esse estilo de vida é aonde menos é mais. E é isso que eu quero deixar para vocês. Menos é mais. Que bom, Anne. Gratidão a você por essa Um entrega abraço. amorosa, Beijo de tá? luz. Aí no seu dia, com família, com filho, com tanta coisa que está a sua vida. Com Então, eu música. sei do valor da entrega que você está fazendo agora. E eu vejo você, eu honro você e eu sou grato por isso, tá bom? Que o seu dia Amém. seja muito abençoado e o de Amém, todos que amém. estão aqui. Para todos vocês. Até. Tchau. Tchau, tchau.